E aí, meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a meditação, como que eu comecei e algumas dicas. Em 2017, eu comecei com um monte de probleminha de ansiedade, de pensamento acelerado, de nervosismo, tanto porque eu sou autônoma e tenho que trabalhar com várias outras... várias coisas diferentes, vários assuntos diferentes, e tava estudando também, então a cabeça tava a mil. E aí, às vezes, eu ia ao banheiro e quando eu voltava, minha cabeça ficava lá pensando durante o dia. Era uma coisa, às vezes eu me pegava escovando os dentes, colocando uma meia, fazendo uma coisa no computador com o celular na mão. Eram 5 coisas ao mesmo tempo, sem terminar nenhuma delas. Aí o pessoal falou, não, você tem que meditar, você tem que meditar. E pra mim, na minha cabeça, eu falava, porra, meditar é muito foda. Porque eu não sei ficar lá naquela posição calma. Eu já pensava que ficar calmo daquele jeito, passar 5 minutos que fosse do meu dia, já 5 minutos eu poderia fazer alguma coisa muito mais importante naquele tempo. Aí o pessoal, não, você tem que começar do zero. Começa a meditação na aula de yoga, que é com uma respiração. Eu já pensava, porra, ir pra aula de yoga é também 30 minutos, 45 minutos do meu dia que eu vou ficar ali sem fazer nada. Fora que yoga, pra mim, parece que todo mundo é zen, que todo mundo meio zumbi. Criticava mesmo. Eu falava, não, tem que ser pilates, que pilates é mais hardcore, que estica, que dói. Quando eu saio da aula, eu saio toda dolorida. Então, ou seja, eu não estava preparada mesmo e tudo que me falavam eu estava ali sempre a criticar. Aí, quando eu comecei a aparecer com essas coisas, e aí o médico falou assim, ó, você tá com síndrome, fast, em inglês é fast thoughts, síndrome tipo fast thoughts, que é um pensamento acelerado, e você tem que fazer isso, isso e isso, e meditar. E eu falei que eu não sabia meditar, eu não gostava, eu não queria, me dava outra coisa. Então eu procurei várias formas, vários amigos, vários jeitinhos, e daí a básico mesmo, me passaram um app chamado Headspace. Eles são 10 dias, isso foi uma aluna minha da dança, e ele tem 10 dias de trial. Então as pessoas que começam, elas podem fazer esses 10 dias free. Depois tem que baixar e pagar aquele premium. Mas ele é muito bonitinho, porque é um bonequinho te explicando diariamente como são todos os afazeres do dia e a forma que você tem que focar, sentar, parar. Então, assim, é bem didático e bem pra criancinha, bem pra iniciante mesmo. 2 minutinhos, 3 minutos, bem pra aquele povo que tá bem com pressa. Passando esses 10 dias de trial, eu tentei um outro chamado Insight Timer, que era em inglês. O que acontecia? Esse daí, quando você entra, quando você baixa, é for free e tem milhares de meditações. De 5 minutos, de 3, de 5, 10 e até de 1 hora. Só que era em inglês. Então, muitas vezes, o seu sentimento não está preparado para receber na língua inglês. É ótimo para treinar, mas aí ficava eu. Não, vamos treinar o inglês. Não estava a Kelly tentando tratar um problema dela. Então, o que eu indico, se vocês tiverem que baixar aí e puder, o Headspace também era em inglês. Mas ele era básico, ele era simples, era mais respiração, era mais eu me focar e eu precisava começar e ele foi o meu norte. E esse Insight Timer tem vários e tem exatamente para sono, tem para relaxar, tem os temas, tem aquele dia que você quer ser grato a alguma coisa, tem de amor, tem de compaixão, então tem os temas certinho. Só que se você não sabe também o nome da pessoa, você coloca lá, sono, hoje eu quero dormir, coloca lá sono, beleza, você ouve do sono. Mas aí tem as pessoas que são muito mais populares naquele app, e se você souber e conhecer, né, que tem muita gente conhecida lá. E o que eu gostava desse Insight Timer é que se eu ficasse vendo todos os dias, ele me passava o meu challenge. Ele, você fez meditação hoje. Aí eu fazia por 30 dias consecutivos. Parabéns, você. Então eu sou meio competitiva nesse ponto. Então eu ficava, poxa, hoje eu fiz. Ontem eu não fiz. Faltou. Então, porque a meditação, aí é que tá. Ela não dá resultado de um dia pro outro. Assim como quando você vai pra academia e você não gosta também. Porque você quer ver o resultado rápido e você tem a ideia, você não, eu tinha a ideia de que fazer a meditação eu ia ficar meio retardada. E que eu ia ser zen, que eu ia rir pra tudo, que eu ia ser feliz pra tudo. Eu falei, gente, né, não é assim. Então é uma forma que eu pensava, tipo assim, bem leiga no assunto. E aí eu achava que 3 minutos pra mim ia ser suficiente. E aí eu ia colocando o challenge de ir aumentando sempre, né? Aí eu comecei lá, 3 minutos, depois 5 minutos, e aí hoje em dia eu faço de 10 minutos. Até algumas outras dá pra poder aumentar. Só que daí ela não dá resultado de um dia pro outro, e você fica, eu colocava a meditação já esperando a hora que ela ia acabar.
porque eu tava ansiosa exatamente para acabar, e porque não é legal. E você fica vendo, te dá uma calmaria? Sim, te dá, mas depois uns 20 minutos e tal, mas não sai zen, não sai retardado, igual como eu pensava. Então, quando eu comecei, aí eu pedi auxílio para um cara, que ele era Energy Healer, e ele me ajudou muito nessa parte, mas não vou citar o nome de ninguém, mas aí ele me deu todo o norte de como se fazer a meditação, de como sentar, de como se preparar, e os temas, dependendo daquele dia, de como eu me sentia. E aí ele falava que era igual pra academia. A gente não gosta, a gente não vê no primeiro mês, não vê na primeira semana. E é fazendo todos os dias que você vai ver o resultado lá na frente. E vai ter uma hora que você vai sentir a necessidade. Aí eu falava, eu não vou sentir essa necessidade nunca, desculpa. Então eu tinha esses dois apps, o Headspace, o Insight Timer. E ficava checando vídeo também no YouTube. E aí eu não fazia direito. Eu pulava, às vezes dava preguiça. Esse cara, ele me passou 4 meditações por dia. Aí eu falava, não, onde que eu vou arrumar tempo pra poder fazer 4 meditações? Ele, não, são um pouquinho, só 3 minutos, 5 minutos. Eu, mesmo assim, eu não queria, não tava preparada. E eu pulava. Então, os meus problemas foram acumulando. E até que no fim, sei lá, de 2017, eu comecei a ter problemas mais sérios até de saúde, por causa dessas ansiedades e o acúmulo de várias coisinhas pequenas que a gente acha que não é sério. E daí pesa. No fim do jogo, pesa. Aí em 2018 eu tive que ser mais dedicada. E aí eu baixei o Vivo Meditação, que é do Brasil. Quando virou o ano e eu comecei a fazer as meditações em português, a minha vida realmente mudou. Porque aí era o que eu queria, era o que eu sentia. Então a minha recomendação é, se você tem aquela língua que você nasceu com aquela língua, fazer as meditações na sua língua. Depois você pode fazer qualquer uma, mas no começo, como é chato, na minha opinião, era muito chato ter que ficar parada, ter que ficar, daquele jeito. Então eu preferi, eu optei pela em português. Só que daí esse Vivo Meditação também ele tem um trial, tem um tempo limitado. E aí era tão bom, foi tão bom que eu pago até hoje a mensal. Que daí convertendo em euro dá 4 euros. Gente, 4 euros a gente gasta no mercado um café. Dá 4,30 euros convertendo. Então, esse tem milhares de meditações e tem aquele dia, tipo ansiedade, tem 5 tópicos. Aí você passa pro outro step, aí tem mais 6 tópicos. Aí, é maravilhoso, é o que eu recomendo. Então, eu tenho esses 3 apps no meu celular. Para as pessoas que nunca fizeram na vida e quiser começar pelo Vivo Meditação, acho ótimo. O Headspace é em inglês, de repente o marido vai fazer na cama, aí o marido irlandês, sei lá, fala inglês, daí quer fazer os dois juntos, então eu recomendo o Headspace. E se também quiser pagar o Headspace depois do Premium, que deve ser coisa de 5 euros, 6 euros também, mensal. Hoje em dia eu já sinto muita falta quando eu não faço meditação. Já aceito a yoga, já faço aulas de yoga, já mudou minha percepção, sabe? Já sou uma pessoa mais calma, as pessoas me conhecem do primeiro grupo e agora realmente vê a diferença, mas não imagina que era a meditação. Mudança na minha ansiedade, no meu corpo, da forma, sabe? Daquela forma que a gente só chega querendo atacar e daí a meditação não faz te ficar retardada, mas te faz segurar pra você e falar, a pessoa não pediu sua opinião, então segura um pouco. Quando ela perguntar, você fala. E daí, não faz a mínima diferença. É você pensar em você primeiro, ser um pouco, ter muito mais amor pra dar e arrumar tempo pra poder fazer as coisas pra você mesmo. Então é isso que eu descobri com a meditação, continuo lutando, faço terapia, vou para vários lugares assim onde me traz paz e hoje em dia eu já sei arrumar 5 minutos no dia para poder dedicar isso para mim. Então essa é a minha rotina na meditação e vivo com uma vida constante aí aprendendo. Espero que se vocês tiverem que começar, que essas dicas tenham sido válidas para vocês. Tá bom? Beijo!